E aí, pessoal, tudo beleza? Olha, estou aqui para a gente comentar uma música que eu fiz baseada nos estudos de Daniel capítulo 2. Tá? Então, quem acompanha o canal aí desde o começo, eu tenho lançado alguns estudos bíblicos do livro de Daniel. A gente está no Daniel capítulo 3 já, né? Mas no Daniel capítulo 2 eu parei, estava meditando sobre isso e fiz uma música. Eu tenho um segundo canal, né? Que na verdade é meu primeiro canal, esse aqui é o segundo canal que eu tenho, né? Mas no outro canal, hoje ele chama Construtor Musical, é um canal onde construo instrumentos musicais e para testar uma guitarra que eu construí, eu fiz uma música sobre os estudos que eu tenho feito, é o que está na minha cabeça, é o que está ocupando a minha mente, né? E isso é um negócio muito marcante, esse episódio 2 de Daniel, né? O capítulo 2, que quando Daniel vai falar para o rei Nabucodonosor qual que foi o sonho, o que era o mistério, ele fala assim, Daniel 2:28, mas há um Deus nos céus que revela os segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Tem versão que fala, é um Deus que revela mistérios. Ele fala o que vai acontecer no futuro, né? Qual foi o sonho e as visões que o rei teve. Então, ele vai explicar o sonho, ele começa falando, ó, tem um Deus, e esse Deus ele é poderoso. Ele sabe o que vai acontecer no futuro e ele conta esses segredos. Se a gente parar para pensar, Apocalipse 10:7 fala assim, mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, Deus já contou para os profetas o que vai acontecer, qual que é o mistério, o que está guardado para ser revelado no fim dos tempos. E essa informação ela está codificada, ela está guardada em profecias. Então Deus revelou o que vai acontecer e esse livro de Daniel é uma dessas informações. Tá? Então se a gente parar para ler o livro de Daniel, no final do livro de Daniel, Daniel até pergunta, mas quando que vai acontecer isso aí? E o anjo responde para Daniel, vai, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então, até o momento do final, as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Vai falar, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tá? Então, existe um mistério e quem estiver desatento não vai entender, mas quem for sábio e estiver prestando atenção vai compreender o que essas profecias significam. E o livro de Daniel capítulo 2 apresenta um cenário onde Deus mostra reinos lutando por poder. E aí começa a minha música. Poder é o que move nações, controle e anseio por mais. Então você vê as lutas, as guerras, é tudo por briga, querendo mais poder, pessoas que se acham superiores. No sonho de Daniel, os metais simbolizavam os reinos, mas as pessoas tendem a achar que elas são o poder. As pessoas acham que porque elas assumiram uma posição de autoridade, elas acham que elas estão mandando, que elas são, eu sou o melhor. Aí que eu coloquei essa figura do o barro se acha metal. Por que o barro? Porque a Bíblia fala, Gênesis 2:7, fala, o Senhor Deus formou o homem do barro da terra. Se a gente olhar Gênesis 3:19, fala, com o suor do teu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você é feito do pó e ao pó tornará. Então, o homem é feito do pó, do barro, ele é isso, ele está aqui de uma forma temporária e vai voltar a integrar o planeta Terra como pó. Mas tem gente que acha que ele é o poderoso, que ele é o reino, ele é a autoridade. As pessoas confundem o lugar de autoridade com a autoridade em si. Tá? As pessoas podem ocupar uma posição de autoridade por um tempo, mas nem por isso elas são a autoridade em si. Tem uma diferença nisso. Daí fala de uma rocha eterna, porque o sonho de Daniel, vamos dar uma olhada no sonho. O sonho, na verdade, de Nabucodonosor, ele começa a explicar. Ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. Tá? Então não fala que era uma estátua de um homem ou alguma coisa, era uma estátua assustadora. A cabeça era feita de ouro puro, os peitos e braços eram de prata, a barriga e quadris eram de bronze. Metais em cada parte, metais diferentes, a perna era de ferro e os pés uma mistura de ferro e de barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Então tem uma figura no sonho que o Nabucodonosor teve de uma pedra que sai de uma montanha, que foi cortada sem ajuda de mãos humanas. Então o negócio foi magicamente solto, ela se deslocou e começou a flutuar e a voar em direção a essa estátua, e ela atinge a estátua e despedaça os pés
e despedaçou a estátua inteira. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse a palha na eira. Então imagina essa imagem, né? Tinha uma estátua inteira de metal que você fala, cara, é metal, isso aí não tem como destruir. A pedra veio, acertou essa última camada de uma forma que todo o resto virou pó e foi levado pelo vento. Para levar um pó de metal pelo vento, tem que ser um pó fino. Tá? Então, destruiu para não deixar vestígios. E aí você fala, o que é essa figura? O que ele está falando? Ele não entendeu nada e ele começa depois a explicar para o Nabucodonosor quais são os reinos. Ele fala, ó, o senhor Nabucodonosor, a Babilônia é a cabeça de metal, de ouro. Depois vai vir os persas, vai vir, e ele vai colocando os romanos, né? Os próximos reinos ele não dá os nomes, mas a gente interpreta, né, com base na história, né? Até que vem o último reino, né? No 44 ele fala assim, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O que Nabucodonosor viu? Uma estátua que era destruída por uma pedra, que era uma pedra que significava o reino de Deus sendo estabelecido, um reino divino na terra, que é um reino eterno. Do que ele está falando, né? E muitas pessoas não entendem isso, né? Mas se a gente olhar para Jesus, por diversas vezes na Bíblia, Jesus é comparado a uma pedra. Então a gente pega Efésios 2 aqui, né? Somos edificados sob o fundamento dos apóstolos, que é Jesus, a pedra principal. Ó, Isaías 26 fala, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então quando fala de uma rocha eterna que veio do céu e que vai estabelecer um reino, está falando de Jesus. Tá? E a gente olha para o livro de Apocalipse, né? A gente olha para os outros livros apocalípticos que falam do fim dos tempos e a gente enxerga essa figura de Jesus reinando sobre a terra. Tá? Então essa é a figura, né? Tem os reinos na terra, mas Deus falando, olha, eu estou no controle. As pessoas acham que fazem planos, tem o pessoal que gosta de acompanhar teoria da conspiração, porque tem um fulano, dono da empresa tal, ele quer dominar o mundo. Mas o que a Bíblia fala? Salmo 2 é o capítulo perfeito para responder essas teorias da conspiração. Fala assim, ó, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Então, os reis da terra, os governantes, eles fazem planos e conspirações, conspiram para lutar contra Deus e contra o seu ungido, Jesus. No 4 fala assim, aquele que governa dos céus ri, o Senhor zomba deles. Então Deus olha e fala, esses caras estão achando que conseguem fazer alguma coisa, né? Eles acham que eles vão se rebelar e que vão fazer algo grande, mas o destino deles já está escrito. Tem muita gente que tem medo de ler o livro do Apocalipse. Eu não vou ler Daniel, não vou ler Apocalipse, não vou ler Ezequiel, porque são livros difíceis e tem coisas do tempo dos fins, eu tenho medo. Não, são livros de esperança. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, porque ele mostra pra gente o fim, o nosso fim e o fim do nosso inimigo. Tá? Então se tem reis da terra conspirando, querendo lutar contra Deus, Deus olha e dá risada deles. Ó, 5. Então na sua ira ele os repreende com sua fúria e os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu reino no trono em Sião, meu santo monte. Ó, 7. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e eu lhe darei as nações como herança e a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com o cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Olha só, ele está falando, ó, o filho vai vir e vai despedaçar as nações como um vaso de barro. Isso aqui é Salmo. Mas você olha para Daniel, é a mesma figura. É a rocha vindo e acertando o centro do poder. A estátua que representa os maiores poderes da terra e destruindo. É o filho vindo e quebrando o poder das nações. Olha o 12. Né? No 12, ele fecha com chave de ouro aqui. Salmo 2:12. Sujeitem-se ao filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante.
Felizes, porém, aqueles que nele se refugiam. A Bíblia está toda ligada. E ele está falando, ó, se liga no Filho, se liga em Jesus, e vocês não vão ser destruídos de repente. Mas aquele que estiver lutando e batalhando contra ele, vai ser destruído como um vaso de barro. Ou seja, ele está falando que vai ter um momento em que vai ser destruído o poder dessa terra. Deus olha as conspirações, as tentativas de lutar contra ele e dá risada. Esse é o poder do nosso Deus. Então, quando eu coloco aqui, a rocha eterna veio destronar. Então, tinha quem estava no trono, não vai estar mais. E o reino de paz veio anunciar. Então, vai ter o reino eterno que a gente leu. No final, o sistema vira pó. Então, o sistema, essa máquina de poder que a gente vê aí hoje, né, que envolve aí ONU, poderes dos países, STFs e coisas do tipo, tudo isso vai ser destruído no final. Toda essa máquina governamental, essa máquina institucional, burocrática, que está escravizando as pessoas, tudo isso vai ser destruído. E esse poder, que simboliza o metal, vai ser levado pelo vento. O mistério eterno surge afinal. Lembra que a gente leu Apocalipse 10? No tempo do fim vai se cumprir o mistério de Deus. Aquilo que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então vai se cumprir o mistério, afinal. Lutar é correr atrás do vento. Isso aqui é Eclesiastes. Eclesiastes 2:26, sabedoria de Salomão. Ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então quem está aí achando que estou todo poderoso, eu estou juntando dinheiro, vai morrer e vai deixar para outros, isso é inútil, é correr atrás do vento. Então quem está juntando poder, achando que vai ser o todo poderoso, está correndo atrás do vento. Essa é a ideia. Aí ele fala da rocha que cai, destrói a estátua e cresce até se tornar uma montanha e enche toda a terra. Esse é o reino de Deus. E por que eu coloquei no meio? Porque são as palavras de Jesus. Lucas 17:20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então essa montanha, o reino de Deus, que simboliza essa montanha aí, ele está no meio de nós, ele está no meio das pessoas, no meio do povo. Então, um monte no meio de nós, um reino eterno após o quê? Após essa destruição, após tudo que acontecer aí. Anseio ver esse fim, sou eu querendo, ver esse final e que o soberano seja o meu rei, que ele reine sobre mim. E aí, repete a mesma parte, tem um pedaço aqui que fala do céu se abrindo. E por que eu coloquei ali, o céu se abriu? Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai voltar da mesma forma como ele subiu. Atos 1 conta aqui quando Jesus estava subindo, ao 9. Depois de ter dito isso, ele foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês aos céus, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então ele subiu de uma forma e vai voltar da mesma forma. Então se tem a nuvem encobrindo, a nuvem vai abrir para ele descer. E tem outras passagens que mostram isso, mas essa aqui é uma delas que revela isso, de como que vai ser a volta de Jesus. Então ele fala, o céu se abriu. E aí tem uma voz que grita, a Babilônia caiu. Essa frase, a Babilônia caiu, é um dos eventos do fim dos tempos. Um anjo vai aparecer e dizer, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo. Tal. Então, vai ter um momento que vai ser destruída a grande Babilônia. E aí é uma das etapas do fim. A Babilônia caiu. Para mim é um motivo de grande alegria. Aí fala, lá vem o rei Maranata. Maranata é uma palavra que significa, ora vem, Senhor Jesus, volta logo. E é isso. A letra vai repetindo, variando uma frase ou outra aqui, mas a rocha vem reinar para sempre aqui no final. É isso. Espero que vocês gostem. Eu vou pôr a música aqui para vocês ouvirem. E não conhece outro canal, dá um pulo lá. Primeira vez aqui nesse canal, considere se inscrever. São estudos bíblicos nessa linha aqui, analisando textos e refletindo sobre a palavra de Deus. Tá bom?
É isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima, se Deus quiser.